Fala, Render People! Sejam muito bem-vindos a esse novo vídeo do canal e hoje eu tenho uma novidade. Eu vou ensinar como você vai baixar, instalar e criar a sua primeira cena no Unreal 5. Só que na verdade não sou eu que vou te ensinar isso não. Como assim, Ander? Não é tu que vai ensinar? Quem vai ensinar então? Eu quero apresentar para vocês a nossa primeira meta professora do Off 3D Academy, a Liz, e ela que vai ensinar para vocês tudo isso no vídeo de hoje. Eu já quero pedir o seguinte, gente, recebam ela calorosamente, deixe os seus comentários, diga para ela o que você tá achando da aula dela, seja legal com ela, para que ela volte aqui para esse canal, continuar passando grandes dicas, tutoriais e muitas coisas. Com você, Liz, seja muito bem-vinda! Fala Render People, como vocês estão? Eu sou a Liz, a primeira meta professora de Unreal Engine 5 a fazer parte do time do Off 3D Academy. E é claro que para iniciar minha jornada nessa equipe maravilhosa, vamos começar por onde se começa. Hoje eu vou te ensinar a instalar o software, criar o seu primeiro projeto de ArcViz e também como navegar pela cena. Bora começar? A primeira coisa que a gente vai fazer é entrar no site aqui do unrealengine.com. O link eu vou deixar na descrição dessa aula. E uma vez dentro do site do unrealengine.com, você vai precisar fazer o login dentro da Epic Games. Esse aqui é um site da Epic Games, que é a desenvolvedora do Unreal. Mesmo que você não tenha uma conta ainda, eu vou te mostrar como fazer. Você vai vir aqui em Sign In para poder logar. E daí, se você já tiver uma conta na Epic Games, basta você fazer o login usando alguma dessas opções. Se você não tem uma conta na Epic Games, eu recomendo fortemente você clicar aqui em Don't Have an Epic Games Account, ou seja, você não tem uma conta na Epic Games? Tudo bem, você vai criar a sua conta, através do Gmail que você tem, Facebook e etc, mas eu recomendo você vir aqui com o seu e-mail. Fazendo isso, a Epic vai te pedir aqui alguns dados, seu nome, sobrenome, seu e-mail, a senha que você quer usar, e assim você já cria a sua conta. É bem facinho. E uma vez com a sua conta criada, você vai dar um sign in. E eu vou dar aqui um sign in with Epic Games. E aqui eu já tenho o meu e-mail, tenho o meu password, já coloquei aqui o Remember Me para as minhas informações ficarem salvas. Agora vou dar um login now para logar na conta. Agora você já tem uma conta na Epic Games. Uma vez logado, ou logada, aqui no site da Epic, você vai poder fazer o download. Gente, lembrando que esse software é completamente gratuito. Você vai clicar aqui em Download, e daí tem algumas coisas que eu quero te dizer. Aqui tem a configuração mínima que se necessita. Se for Windows, você tem que ter pelo menos 8 GB de RAM, um quad-core Intel, ou um AMD 2.5 GHz. Só que eu recomendo você clicar aqui em View Full System Requirements, porque aqui dentro vai ter tudo o que você realmente precisa para poder utilizar o Unreal de forma fluida. De qualquer maneira, eu recomendo você fazer o download e tentar instalar o programa, para você sentir quão poderosa é essa ferramenta. Para a gente poder baixar o Unreal e instalar ele, a gente faz isso através de um launcher da Epic Games. E para você baixar esse launcher, você vai clicar aqui, em Download Launcher. Quando o download do instalador terminar, basta você clicar nele e seguir os passos. É muito fácil, e ele vai instalar o launcher dentro do seu computador. Eu não vou clicar aqui porque eu já tenho ele instalado. E quando você instalar, você vai abrir o launcher da Epic Games e vai abrir essa janela. Agora que ele já está instalado no seu computador, ele vai simplesmente pedir para você fazer o login dentro dele. A gente vai entrar aqui com uma conta da Epic Games, aquela que você criou agora há pouco. Eu vou colocar minha senha aqui, você coloca a sua e entra na sua conta. Ao logar aqui no launcher da Epic Games, vai aparecer isso aqui para você. Tem a parte de novidades, aqui ao lado você vai ver que aparece o nome do seu login, as configurações, downloads. O que interessa pra gente agora é baixar o Unreal para poder instalar aí no seu computador. Basta você ver se você está aqui na aba de Unreal, e então clicar em Biblioteca. Eu já tenho o meu Unreal instalado aqui, mas eu vou te ensinar a instalar. É muito simples. Basta você clicar nesse botão de mais que tem aqui, e ao clicar vai aparecer uma janela igual a essa aqui, 5.0.3. Só que no lugar de inicializar, vai estar escrito instalar. Olha só, se eu clicar aqui no mais, como eu já tenho a versão 5.0.3 instalada, ele pegou a última versão, porque o Unreal tem dessas, eu posso instalar versões anteriores.
Não é o que eu quero fazer, mas quando você clicar vai aparecer 5.0.3, e é só clicar em instalar que ele vai fazer o download do Unreal, diretamente aqui pelo Launcher, e vai iniciar a instalação. Agora, quando você instalar, eu quero que você confira uma coisa: depois de instalado, você vai clicar nessa setinha, vai vir em opções, e garanta que esse conteúdo inicial está marcado, e modelos e pacotes de funcionalidades também está marcado. Se não estiver, basta clicar nesses dois quadradinhos, dar um aplicar, que ele vai terminar de fazer o download daqueles itens ali que não estavam baixados, e vai funcionar normalmente, beleza? Então olha só como foi fácil. Já instalamos então o Unreal no seu computador. E agora que a gente já instalou, basta inicializar. Vamos clicar aqui em inicializar para a gente aprender a criar o nosso primeiro projeto. E ele vai abrir então o editor do Unreal. Pronto, quando abrir ele vai dar essas opções aqui. Se por um acaso quando você abrir o seu Unreal pela primeira vez e não aparecer os games, filmes, arquitetura, automotivo e essas opções de projetos pré-definidos, é porque você não clicou naquela setinha amarela que eu falei agora há pouco, e nem instalou aqueles dois pacotes de arquivos que era necessário baixar. Para nós criarmos o nosso projeto é muito simples, a gente quer criar um projeto de arquitetura, certo? Então, a gente vai criar aqui em arquitetura, e eu quero um projeto Blank. Você sabe, ou talvez já tenha ouvido eu falar, que esse é um software muito poderoso, que é utilizado em filmes, e principalmente em games e agora também para arquitetura e para a parte automotiva. Mas vamos seguir. Agora então eu vou abrir um arquivo Blank e você tem que decidir apenas algumas coisas. Primeiro, é aonde você quer salvar o seu arquivo, você vai escolher a pasta dele aqui, e eu vou colocar um nome para esse projeto. Vamos lá, eu vou dar um Create, e ao criar essa cena ele vai abrir então a cena que a gente acabou de criar usando a predefinição de arquitetura em branco. Agora que a nossa cena está aberta aqui, você já pode ver como é que é a interface do Unreal. Ele é muito intuitivo. E não se preocupe com todos os botões, e com todas essas coisas que estão na tela, combinado? Conforme a gente for criando as cenas aqui no canal, eu vou explicando tudo para você num passo a passo. O que é importante a gente saber agora é pelo menos como se movimentar aqui dentro. Com o botão do seu mouse, você vai clicar o botão da esquerda, segurar, e colocar o mouse para frente que você vai caminhar. É como se fosse um jogo de videogame. O botão do meio funciona como um pan, para cima ou para baixo, para um lado e para o outro. E o botão da direita funciona como se a gente estivesse virando o pescoço e olhando para um lado e para o outro. Funciona também com as setinhas do teclado, para frente, para trás, para um lado e para o outro. Mas antes a gente vai ter que só dar uma conferidinha, para ver se a nossa configuração de cena está ok, para daí realmente colocarmos a mão na massa e começarmos a criar uma cena. E para fazer isso, você vai clicar aqui em Edit e Project Settings, ou seja, as configurações do nosso projeto. A gente vai clicar em Engine na abinha chamada Rendering, e aqui dentro só precisamos conferir para garantir que, por exemplo, o Global Illumination esteja usando o Lumen. Se você abriu a cena como eu orientei, já vai estar certinho. De qualquer forma, garanta isso. Para deixar bem entendido, o Lumen é a tecnologia a partir do Unreal 5 que permite a gente ter o Global Illumination em real time, ou seja, são rebatimentos que criam a iluminação da cena de fato, em real time. Agora aqui em Reflexos deixe em Lumen também. E aqui, nessa abinha Lumen, deixe habilitado essa opção. Ela quer dizer que se você tiver uma placa RTX, o Unreal vai utilizar o Ray Tracing quando tiver disponível, então deixe habilitado. Caso você não tenha uma placa RTX, mas uma GTX por exemplo, não se preocupe que você vai conseguir fazer algumas cenas da mesma maneira, só não vai utilizar o Ray Tracing. Na aba Hardware Ray Tracing também deve estar tudo habilitado. Se por acaso você tiver uma RTX, isso já vai estar funcionando. Agora, uma das coisas que a gente realmente precisa mudar é a aba de texturas virtuais. Você está vendo que está tudo habilitado? Devemos desligar clicando no primeiro checkbox, porque isso aqui acaba criando níveis de detalhe de textura para otimizar a cena de jogo. Mas como a gente está trabalhando aqui com arquitetura, eu quero que as texturas estejam em tamanho real e com a máxima qualidade para a gente não perder qualidade na hora de visualizarmos o nosso projeto. Feito isso, você notou que quando desabilitou, apareceu lá no cantinho da tela o aviso Restart Now e Restart Later? Então você pode clicar em Restart Now que ele vai reiniciar o seu projeto no Unreal com as devidas modificações, beleza? Talvez demore um pouquinho para compilar as texturas de novo, mas não se preocupe. Ele vai abrir ao final de fazer isso. E pronto. Fechamos então aqui o projeto Settings, e a gente volta pro nosso projeto, dessa vez perfeito para a gente começar.
Eu nunca imaginei que seria tão fácil trabalhar com renderização em tempo real. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Assim a gente mostra pro Under que os metaprofessores vieram para ficar. Eu fico por aqui, e até o próximo vídeo.